Olá, você está aqui no Nada Trivial. Hoje é segunda-feira, dia de Inspiring Brains, o nosso quadro de neurociência aplicado ao ambiente organizacional. E você já sabe, neurociência e ambiente organizacional é com a Illumine, nossa consultoria de neurociência aplicada ao ambiente organizacional, que patrocina o quadro Inspiring Brains aqui no Nada Trivial. Se você ainda não conhece o trabalho da Illumine, vale muito a pena você dar uma olhadinha no site, no portfólio, nas redes sociais e ver o que esse pessoal anda aprontando, levando neurociência para as empresas. E hoje eu quero falar sobre produtividade e bem-estar a partir da perspectiva de um tema que anda sacudindo o ambiente organizacional, a tal flexibilização do trabalho. Será que tanto faz mesmo se é presencial, se é híbrido, se é remoto, se é em casa, se é num ambiente específico, se não é, se as pessoas se encontram ou não se encontram? Quais são os impactos diretos de você flexibilizar o horário de trabalho ou flexibilizar o lugar de trabalho para os seus colaboradores? E por que algumas empresas ainda insistem em manter a ideia de que é sob o olhar do dono que o gado engorda, né? O que será que isso significa quando nós estamos falando de pessoas, de negócios? Será que realmente quando as pessoas estão sob vigilância é quando elas são mais produtivas? E será que isso cabe dessa forma no século XXI? Bom, o fato é que muita gente tem me questionado sobre isso. O que a neurociência tem a dizer sobre isso? É importante as pessoas estarem conectadas, se encontrarem, ter um espaço de trabalho comum. Não é importante, isso não é relevante. Tem dados sobre isso? Não tem? Então vamos lá, pessoal. Obviamente que durante a pandemia a gente ficou meio sem opção, né? Ninguém podia estar compartilhando ambientes, então só aquelas pessoas que realmente tinham trabalhos essenciais é que se deslocaram para trabalhar, né? É possível que você não se lembre disso, mas teve uma época, inclusive, que as ruas ficaram vazias e as pessoas em casa. E eu queria te perguntar, assim, de forma bastante pragmática, qual foi o impacto desse momento de transição da pandemia para o negócio que você atua, para o segmento que você toca? Foi, obviamente, uma adaptação forçada. Não é, se a gente não tinha opção, né? Ia ou não ia. Ou trabalhava remotamente, ou trabalhava presencialmente num trabalho perigoso, né? Que você tinha que se expor, mas que era essencial e, portanto, as pessoas iam. Ou simplesmente não se fazia nada, né? Porque as pessoas estavam trancadas em casa. E mesmo que as pessoas tivessem que trabalhar, elas acabavam enfrentando dificuldades porque não tinham restaurantes, não tinha, né, infraestrutura na cidade e tal. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que você pense um pouco na infraestrutura necessária, no entorno do seu negócio e para o deslocamento das pessoas para que elas realmente possam estar presencialmente na empresa. Tem muita indústria, tem muito escritório que não fica em local de fácil acesso. Que às vezes o indivíduo ele vai ficar 1h30, 2 horas se deslocando. Isso pode ser uma condição até privilegiada no seu carro, ouvindo o seu podcast, mas se irritando com toda e qualquer situação de trânsito ou de acidente na via, ou até mesmo entrando em alguma confusão, algum bate-boca no trânsito, porque todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de né, situação, ou presenciando cenas na rua, em grandes cidades podendo ser vítimas de assalto. Quer dizer, só pela coisa em si, de se deslocar para o escritório, tem o seu ônus. Depois tem toda uma questão de infraestrutura, por exemplo, relacionada à alimentação. Então, o indivíduo, quando ele se desloca para o escritório, ele acaba ou tendo que se organizar para ter uma comida, uma marmita, alguma coisa que ele leva, que ele preparou, que ele leva, e que isso obviamente já vai criar ali algum tipo de transtorno, porque não é qualquer comida que eu posso transportar numa marmita, né? Coisas que precisam de finalização, alguma coisa que é sei lá, uma fritura e tal, não é. Então a pessoa acaba, mesmo quando ela leva a marmita, tendo que se acomodar, né, com um determinado tipo de alimento, que é o que dá para carregar, que é o que dá para ter,
Ou senão ela vai comer ali no entorno, gastando algum dinheiro a mais, às vezes comendo uma comida que não é tão saudável, comendo um fast food, porque também tem aquela coisa da pressa e tudo mais. Então, aí a gente tem o ônus do ambiente, muitas vezes da dificuldade de você ter uma mesa de trabalho, porque hoje em dia os espaços abertos, né? Muitas vezes você não tem aquela mesa para chamar de sua, com aquela fotinho das crianças, isso tudo foi desconstruído nos escritórios, para justamente ter aquele open office, para todo mundo trabalhar meio junto e tal. E muita gente reclama desse recurso. Então, o que a pandemia nos trouxe? Nos trouxe a oportunidade de experimentar. Experimentar as pessoas estarem em casa, usando seus espaços de trabalho, podendo se alimentar com a comida que está saindo da sua cozinha num dado momento, ou se organizando para poder ter acesso a uma comida de valor, tendo um congelado em casa, e podendo viver alguns dias de uma forma que, do ponto de vista do seu bem-estar, pode ser um diferencial. Você vai dizer, mas Carla, nem todo mundo ficou bem em casa. Porque muitas vezes quem dividia a casa com muitas pessoas, ou que tinha que dividir espaços, ou dividir internet, ou dividir, obviamente ficou numa situação apertada. Mas muitas pessoas conseguiram se acomodar. Algumas empresas foram, inclusive, muito espertas, né, em colocar o seu branding, colocar a sua presença dentro daquela casa daquela pessoa. Então, veio uma cadeira, veio uma mesa, às vezes veio um suporte de computador, às vezes um novo conjunto de webcam com fone de ouvido. Foi dada, né, a condição e as pessoas se adaptaram. E aí, olha, o que eu ouvi foi que a maior parte das pessoas ficou, inclusive, mais produtiva durante a pandemia. Aí você pode dizer, Carla, a razão para isso é múltipla, né? Não é uma variável de fator único. Porque isso também significa que as pessoas podiam estar com medo de perder seus empregos, né? Uma vez que havia aí alguma ameaça, alguma circunstância associada com isso. Então, as pessoas aceleraram, ou perceberam a necessidade, ou não tinham o que fazer, né? Porque ou era trabalhar ou era ficar na frente da televisão. Então, não tinha entretenimento, não tinha outras coisas, não ia pra rua, né? Então, trabalhavam. Mas também porque elas deixaram de gastar tempo e energia com outras coisas. Então, se você tem indivíduos que se adaptaram ao universo de trabalharem em casa e se beneficiaram disso e se sentiram melhor e foram mais produtivos nessa condição, vai ser muito difícil para ele entender por que você quer ele 5 dias por semana dentro do escritório. É quase injustificável, porque ele está entregando. E aí o que vai acontecer? E o que está acontecendo? É que as empresas que estão com braços de ferro em relação a isso, estão se opondo, que querem as pessoas ali, né, sob sua custódia, estão sofrendo um turnover grande. E aqui, gente, como em qualquer turnover, geralmente quem sai são as pessoas que acreditam que tem oportunidade em outros lugares. E se as pessoas que estão saindo são aquelas que têm oportunidade em outros lugares, muito provavelmente são pessoas que têm coisas para entregar, que têm recursos para entregar. E que por isso mesmo se aventuram em sair. Isso sempre foi assim, isso não tem a ver com a pandemia, nem com home office, nem com nada disso. Toda vez que você tem um turnover alto, porque a situação dentro da sua organização é uma situação delicada, uma situação pouco inclusiva, que tem deixado as pessoas com dilemas de saúde mental, ou tem deixado as pessoas em situações complicadas, quem sai é justamente aquele indivíduo que tem coragem de sair, porque ele vê ou é porque ele está completamente arrebentado, né? Não tem mais como ele aguentar, então ele até gostaria de estar ali, mas ele não aguenta, e ele está sentindo que ele vai morrer, ou são pessoas que têm oportunidades em outros lugares. E por que elas têm oportunidades em outros lugares? Porque elas são boas. Então, eu não estou dizendo que é impossível você manter as pessoas em trabalho presencial, mas aí você vai ter que construir condições para esse trabalho presencial que diminua essa fricção, que diminua essa dificuldade. Segunda-feira passada eu falei justamente sobre isso. Estava justamente te contando da minha experiência no Google. Então, se você não viu, dá uma olhadinha nesse vídeo da segunda passada, que eu vou pedir para linkarem aqui para você. E aí você vai ver o que eu falei sobre fricção, sobre ambiente, sobre circunstâncias, que é o mínimo que você precisa conferir para que essa pessoa entenda, olha, beleza, eu vou para o escritório, mas é porque lá eu tenho condições de realizar a minha tarefa de uma forma muito melhor.
E eu reconheço isso. Então, no mínimo, é necessário uma argumentação muito boa para defender a sua ideia. E não simplesmente porque é sob o olhar do dono que o gado engorda. Porque isso fica claro que você está vivendo numa gestão de vigilância. Que o que você está aplicando é um modelo de vigilância. Porque você quer que as pessoas sejam controladas. E olha, eu vi durante a pandemia gestor que queria que o cara deixasse a webcam aberta o tempo todo, ou que ficasse o tempo inteiro dentro de uma sala de Zoom, para poder ser vigiado. E aí eu te digo mais uma vez, se você precisa vigiar o indivíduo, é porque ele não tem o nível de responsabilização necessário para realmente entregar valor e que, de repente, esse indivíduo você nem deveria tentar mantê-lo na sua empresa. Porque ele ainda não compreendeu qual é o papel efetivo dele naquela organização. Então, se a gente desmembrar essa história e olhar o começo dela, o ideal é que você monte um sistema de trabalho, tanto no que diz respeito a local de trabalho como horário de trabalho, em que aquele indivíduo se comprometa a ser produtivo naquele modelo. É um comprometimento. Então, a oferta é, você pode ficar em casa, você pode vir para casa, você pode ser híbrido, mas eu quero saber como é que você vai me demonstrar, em qualquer uma dessas situações, a sua produtividade. E não é me enrolando, tentando achar caminhos para que as metas sejam alcançadas. Não, é realmente trabalhando para, inclusive, poder dobrar a meta, né? Se for o caso. E isso você só vai conseguir se você tiver essa conexão do indivíduo com o trabalho dele. Não é nem com a sua empresa, não é nem com o seu negócio, não é nem com o propósito. Não é isso. É o indivíduo com a empresa, com aquilo que ele está fazendo. E é muito importante que ele perceba que, independente de onde ele esteja, qual é o horário de trabalho que ele tem uma responsabilidade de entrega. E é sobre isso que você precisa se pautar. Porque daí, tanto faz aonde ele está. E aí eu vou te contar um último dado para a gente encerrar o vídeo, que veio do telemarketing. Um lugar que definitivamente as pessoas vivem sobre a gestão da vigilância. Porque as telas que aparecem dizendo quanto tempo você está numa ligação, quanto tempo você fez, o que você precisa falar agora, qual que é a tua rentabilidade. É o lugar mais insano em termos de vigilância e controle. E, obviamente, que eles também foram para casa. E precisou se montar PAs de atendimento em casa. E o dado que veio foi o seguinte: o indivíduo que trabalhava com telemarketing produzia mais quando ele estava em casa, salvo uma condição, que tinha uma correlação, uma correlação inversa. Quanto maior o número de pessoas que viviam com esta pessoa naquela casa, menor era a produtividade dele. Então, ele partia de uma produtividade maior do que no trabalho, mas à medida que a casa era ocupada por outras pessoas, a produtividade dele caía. E eu fico me perguntando, quando você está num ambiente de PAs, que todos eles estão falando um sobre o outro, e que um está ouvindo o que o outro está falando, até a gente que está sendo atendido pelo telemarketing escuta as vozes dos outros e o barulho do local onde eles estão, será que o melhor lugar para eles trabalharem é mesmo na empresa? E você, tem dado as melhores condições para as pessoas trabalharem presencialmente na sua organização? E os horários de trabalho são condizentes com os perfis, inclusive, do ritmo circadiano dessas pessoas? Eu vou deixar esse tema do horário de trabalho para a gente tratar na semana que vem, porque eu vou te contar algumas coisas sobre relógios biológicos, melatonina e produtividade. Mas eu te espero aqui, toda segunda-feira, para a gente discutir como que a neurociência vai para as organizações. E o quadro Inspiring Brains é um oferecimento da Illumine, nossa consultoria de neurociência aplicada ao ambiente organizacional. Faça-se essas perguntas, que a gente vai continuar discutindo para realmente levar a produtividade da sua organização, do seu time e fazer a sua liderança realmente acontecer. Então, esteja comigo às segundas-feiras para o quadro Inspiring Brains ou todos os dias úteis aqui no Nada Trivial, porque todo dia é dia de neurociência aqui no Nada Trivial. E se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço e eu te vejo no próximo.